Depois de Getúlio ser deposto em 1945, José Linhares entrou em cena temporariamente e ficou na presidência até o fim daquele ano. Em 1946, quem assumiu a presidência foi Eurico Gaspar Dutra, do PSD, vencendo seu maior rival, Eduardo Gomes, da UDN. Dutra só venceu as eleições por causa do apoio de Vargas. Até então, antes, sem o apoio de Getúlio, Dutra não tinha uma boa fama entre a população, que dizia que o candidato era muito arrogante. Foi então que Getúlio Vargas declarou apoio ao governo de Dutra, e assim o movimento queremista deu força ao candidato, colocando-o na presidência. Seu primeiro feito foi uma nova Constituição em 1946, que acabou com a pena de morte, estabeleceu o tempo de governo de 5 anos por candidato e novas regras ao voto, foram elas ter mais de 18 anos e ser homem ou mulher alfabetizado. Outro ponto muito importante que Dutra definiu foi o posicionamento do Brasil na Guerra Fria. E para isso, ele fez uma aproximação diplomática com os Estados Unidos e rompeu relações com a União Soviética, voltando a perseguir os comunistas no Brasil e fechando os partidos que tinham acabado de ser reabertos. Um de seus maiores desafios era desenvolver a economia do país, e para isso recebeu dinheiro dos Estados Unidos. Mas digamos que ele não fez um bom uso desse dinheiro e em apenas 2 anos ele gastou toda a reserva do Brasil. Para arrumar toda essa confusão, o Conselho Nacional da Economia deu suporte ao Dutra e em 1948 ele lançou o Plano SALT, Saúde, Alimentação, Transporte e Energia. Mas digamos que nem todas essas áreas tiveram investimentos constantes. Seu foco foi energia e transporte, com a construção de hidrelétricas e rodovias, como a rodovia Dutra. Por fim, em 1950, com a sede da Copa do Mundo no Brasil, foi construído o Maracanã. Você deve estar se perguntando, tá, mas qual a importância de tudo isso? E eu vou te dizer, é reconhecer que o Brasil já apontava para a inovação no fim do governo de Dutra, e essa inovação a gente vai ver no governo de Vargas. As eleições de 1950 foram marcadas como a segunda eleição presidencial após o fim do Estado Novo. Elas nos revelam o quadro de uma democracia que ainda caminhava em passos muito tímidos. Entre 1930 e 1945, a ação populista de Getúlio Vargas tinha feito com que os partidos políticos, agremiações sindicais e a renovação das lideranças políticas elas se enfraquecessem. E nesse vazio que foi criado, Vargas conseguiu consolidar a imagem de um líder muito carismático e defensor dos interesses populares. Chegando em 1950, os partidos políticos apresentavam poucas ou nenhuma opção para a escolha de um nome que pudesse concorrer às eleições com reais chances de vitória. O PSD, no qual o presidente Dutra era afiliado, apresentou uma figura desconhecida na política, que era o mineiro Cristiano Machado. Por outro lado, a UDN representava ainda mais a carência de líderes e repetiu a candidatura do brigadeiro Eduardo Gomes. E então, nesse contexto, Vargas encontrou o cenário perfeito para que ele retornasse ao posto do qual ele havia sido deposto. Abraçando a legenda do Partido Trabalhista Brasileiro, que é o PTB, Vargas saiu em campanha aproveitando da ainda consistente base de lideranças populares e sindicais que dedicavam amplo apoio a ele. Paralelamente, ele usou seu amplo poder de barganha para garantir o apoio dos líderes do PSD e assim também ele conseguiu trazer os votos do campo e dos pequenos centros urbanos. A unanimidade de Vargas só era relativamente ameaçada pela carismática e paternalista figura de Adhemar de Barros, que era então governador de São Paulo e principal liderança do Partido Social Progressista, o PSP. Observando tal ameaça política, Vargas logo tratou de negociar o apoio de Adhemar naquele colégio eleitoral. Em troca desse favor, Getúlio prometeu a Adhemar que o apoiaria nas próximas eleições presidenciais. E então, o grande dia esperado chegou. No dia 3 de outubro de 1950, os cidadãos foram às urnas e confirmaram a vitória de Getúlio Vargas, com 48% dos votos válidos. Eduardo Gomes obteve distantes 29% dos votos e o desconhecido Cristiano Machado ficou com um pouco mais de 20%. De tal forma, Vargas retornava
ao poder executivo nos braços do povo, com o apoio e o prestígio criados ao longo de décadas. Bom, seu segundo governo ficou marcado por uma forte crise política e muita tensão social. Isso foi o resultado da postura rígida da UDN, que no caso era a União Democrática Nacional, que prestava uma oposição persistente ao governo e contribuiu para acabar com a governabilidade de Vargas. A tensão social ela foi o resultado da crise política, mas também dos problemas que a economia brasileira enfrentava. A crise ela se concentrava em um assunto central, que era o caminho do desenvolvimento econômico do Brasil. E nela existiam duas ideologias abertamente opostas para o crescimento do país. Uma tinha uma postura mais nacionalista e a outra uma postura mais liberal. Os nacionalistas defendiam que o desenvolvimento do país deveria passar pela atuação de empresas estatais que explorassem os recursos e áreas fundamentais da economia. Além disso, teve a influência do capital estrangeiro, que deveria ser limitada por meio da intervenção do Estado na economia. Já a proposta liberal, ela defendia que o desenvolvimento brasileiro deveria ser realizado com a utilização de capital estrangeiro e a intervenção do Estado na economia deveria ser limitada ao máximo. No entanto, Getúlio ele tendia mais à proposta desenvolvimentista nacionalista. E a ação do governo que mais repercutiu foi a proposta de criação de uma estatal para explorar o petróleo e de outra para a produção de energia elétrica, que no caso seria a Petrobras e a Eletrobras, que respectivamente, né? A Petrobras ela acabou sendo fundada em um clima de mobilização nacional muito grande, enquanto o projeto da Eletrobras ele não avançou. O fato do Vargas ter o histórico de uma política próxima dos trabalhadores desagradava a elite do país. Então, essa insatisfação só aumentou com as medidas do presidente na economia. A intervenção estatal e a ação dos governos para retirar os investimentos estrangeiros em áreas importantes prejudicaram os interesses de grupos poderosos, né, que se voltaram contra o governo. Para melhorar essa situação, né, o Vargas ele decidiu se aproximar de grandes partidos do Brasil. E aí, essa situação irritou muitos políticos do PTB e do PSD, e a situação saiu do controle do Vargas. Porém, alguém se aproveitou disso, que no caso foi a UDN, né, que conseguiu se fortalecer e travou o governo do Vargas. Os ataques que eram realizados a Vargas, eles se concentravam na questão da corrupção, que no caso tinha acusações de que o governo era corrupto. Mas também eles aproveitavam do medo que existia do país em relação ao comunismo. E aí, com isso, o Vargas ele passou a ser acusado de procurar construir uma república sindicalista, aos moldes do que acontecia na Argentina peronista. Além de tudo, a imprensa brasileira ela também atuou abertamente para desestabilizar o governo de Getúlio Vargas. Então, os jornais como o Estado de São Paulo, o Globo e Tribuna da Imprensa, eles teciam em criticar constantemente. Isso tudo se agravou com a descoberta de empréstimos concedidos a um jornal que apoiava o governo, que era chamado Última Hora, o que levou à abertura de uma comissão parlamentar de inquérito. A imprensa ela explorou muito o assunto como demonstração da corrupção do governo. Outra questão do governo Vargas foi a tensão social. Ela também marcou fortemente. E, sobretudo, né, a partir do ano de 1952. Essa tensão ela foi em partes influenciada pela crise política e pelos ataques que Vargas sofria, mas a principal causa era a crise econômica. O fator que mais pesava era o aumento do custo de vida. No caso, a situação do Rio de Janeiro ela seria um bom exemplo, porque ela pode ser um bom indicativo desse quadro, né? Pois o custo de vida lá, ele havia aumentado 11% em 1950, aí aumentou mais 11% em 1951 e 21% em 1952. Isso tudo ela se refletia no fato de que o trabalhador não tinha um reajuste salarial desde 1943, ou seja, eles não possuíam mais seu poder de compra. A tensão social, ela encontrou seu auge em 1953 e dois grandes momentos foram a Marcha das Panelas Vazias e a Greve dos 300 mil. Ambas aconteceram em março de 1953. O tamanho dessas mobilizações deixou uma mensagem clara para Vargas, que ele estava perdendo o apoio dos trabalhadores operários. E aí, para impedir que isso acontecesse, o Vargas ele ousou e nomeou João Goulart
né, que era aquele que tinha uma boa relação com os sindicatos, para o Ministério do Trabalho. Bom, com isso, o Goulart, por ser nomeado como ministro do Trabalho, ele tinha um papel de aproximar o trabalhador urbano do governo. O Goulart, ele conseguiu ter certo sucesso e reaproximou o operariado do governo, mas a classe média ela não quis se aproximar, ela se distanciou. E isso aconteceu porque o João Goulart não era uma figura popular na classe média, ele era considerado como um agitador. E assim, a nomeação dele para o Ministério do Trabalho reforçou o medo dessa classe em aplicar uma república sindicalista. A UDN, percebendo esse medo, esse temor, passou a atacar constantemente o Ministério do Trabalho. Para agravar essa situação de Vargas, João Goulart ele propôs um aumento do salário mínimo em 100%. Essa proposta, quando ela foi anunciada, ela enfureceu militares, a imprensa e principalmente a UDN. A pressão sobre Vargas foi tão grande que levou a negociar com o próprio João Goulart a demissão, dele do Ministério do Trabalho. O grupo mais insatisfeito com Vargas foi o exército, que considerava seus soldados baixos e temia que o aumento salarial fosse diminuir as diferenças existentes entre o operariado não qualificado e os militares que possuíam a qualificação. A demissão do João Goulart ela tinha como um objetivo conter a insatisfação dos grupos da oposição. Mas o Vargas ele foi além e colocou no Ministério da Guerra um militar anticomunista. O objetivo dele era manter os militares sob o controle. E de toda forma, mesmo pressionado, o Vargas ele manteve sua posição e garantiu o aumento salarial em 100%. Outro sinal da situação crítica do governo foi o Manifesto dos Coronéis, que foi um documento assinado por 82 coronéis e tenentes-coronéis durante a crise acerca do aumento do salário mínimo. O documento ele atacava abertamente o governo de Vargas e demonstrava que a possibilidade de um golpe dos militares contra o governo existia sim. A situação crítica do governo piorou quando, em 5 de agosto de 1954, uma tentativa de assassinato aconteceu durante um atentado da rua Toneleiro. O alvo foi Carlos Lacerda, que era o maior nome da oposição. O jornalista ele se feriu levemente, mas um de seus seguranças, o major da aeronáutica Rubens Vaz, morreu. A crise que atingiu o governo deixou a situação insustentável. Com isso, Vargas não aguentou toda a pressão e cometeu um suicídio, atirando em seu coração. A comoção do povo, que foi por pouco tempo, se tornou fúria, e os alvos foram os opositores do governo. Café Filho governou de 1954 a 1955. Após a morte de Vargas, Café Filho, seu vice, assume a presidência, até que seja convocada as novas eleições. Com a crise vivida no momento, Café diminuiu os gastos públicos, instituindo uma única taxa de energia elétrica. Ele começa a parar as obras públicas e o Estado para de investir em infraestrutura e nas indústrias. Nas eleições de 55, Café apoiou a candidatura da UND, que lançou Juarez Tavorato, que foi derrotado pela aliança de PSD e PTB, que havia lançado Juscelino Kubitschek como presidente e João Goulart como vice-presidente. Tanto o UND quanto militares haviam feito pressão em Café Filho para que ele intervisse nas eleições, adiando-a para evitar o retorno do varguismo ao poder. Mas o presidente não cedeu. No dia 8 de novembro de 55, teve que se afastar do seu cargo devido a problemas cardiovasculares. Quando o Café Filho saiu do poder, quem assumiu foi o presidente da Câmara dos Deputados, Carlos Luz, que teve o menor mandato, de 8 de novembro a 11 de novembro. Nesse período, o coronel Jurandir Mamed discursou em prol da intervenção para impedir a posse de Juscelino. No ano seguinte, o ministro da Guerra, Marechal Henrique Lott, que defendia a normalidade do processo, demonstrou interesse em punir o coronel. Porém, Carlos Luz não aceitou a proposta e, através de setores militares e de apoio a Carlos Lacerda, o UND isolaram politicamente Marechal Henrique Lott, que pediu demissão. Com o apoio da Escola Superior de Guerra, Henrique Lott deferiu um golpe de Estado a Carlos Luz, promovendo um cerco ao Palácio do Catete. Porém, o presidente conseguiu fugir a bordo do cruzado Tamandaré.
Henrique Lott apresentou a proposta do impeachment, alegando que Carlos Luz tinha fugido do Brasil. Mas, através de uma carta, o presidente alegou estar em águas territoriais. Mesmo assim, o processo de impeachment foi aprovado e o presidente do Senado, Nereu Ramos, assumiu a presidência. No dia 11 de novembro, Nereu Ramos assume a presidência. E no dia 21 de novembro, Café Filho anuncia que estava apto a reassumir a presidência. Porém, o Congresso recusou, alegando que ele havia conspirado contra a posse de Juscelino Kubitschek. O presidente Nereu Ramos decretou o estado de sítio, limitando os poderes do Congresso para garantir a posse do futuro presidente no dia 31 de janeiro de 1956.